Senhor nos deu essa oportunidade agora de estar aqui para louvar e bendizer o seu nome. Glória a Deus. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Pois bem, irmãos, vamos juntos aqui abrir as nossas Bíblias. Um texto bem conhecido da palavra do Senhor, na carta aos Hebreus, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 9. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Vamos ler então a palavra do Senhor, diz assim: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o à vergonha. Tradução de vocês, vitupério, né? Porque a terra que absorve a chuva que cai sobre ela e produz a erva útil, provê para aqueles que a lavram e recebe a bênção da parte de Deus. Mas aquela que produz espinhos e abrolhos é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Porém, amados, esperamos coisas melhores de vós, e coisas que acompanham a salvação, embora falemos assim. Podemos dizer amém? Esse último versículo aí, ele é interessante, né? Coisas que acompanham a salvação. Significa que a salvação não anda sozinha, né? Ela tem alguma coisa que acompanha ela. Eu quero falar um pouquinho com os irmãos aqui, de modo bem rápido, sobre o pentecostalismo clássico, que é justamente a fé que nós professamos, né? O pentecostalismo clássico e a perda da salvação. Como que isso funciona, se realmente é possível uma pessoa que já é salvo perder a sua salvação. Se isso acontece assim, ó, sai aqui na esquina, está na igreja, está salvo, sai ali na esquina, já perdeu a salvação. Como que isso que procede? E graças ao avanço, né, dos últimos tempos, de uma gama de estudo que nós temos acesso. Antigamente era muito difícil você conseguir estudar esse assunto, porque você só conseguia estudar nas escolas bíblicas, ou não estou falando escola bíblica dominical, escolas bíblicas mais avançadas, para obreiros e talvez até no seminário teológico, nas academias, porque esse assunto não era debatido no âmbito aqui mais da igreja, né? Passou muito tempo sem ser falado isso, e a soteriologia bíblica, que é a doutrina da salvação, ela precisa ser estudada pelos crentes. Os crentes precisam saber sobre esse assunto, até porque se a gente for conversar com muitos cristãos hoje, muitos deles, né, não têm conhecimento sobre esse assunto. Alguns vão dizer que é possível perder a salvação, outros vão dizer uma frase que é muito usada no meio calvinista, mas que não é só os calvinistas que acreditam, aquela frase célere: uma vez salvo, salvo para sempre. Você já ouviu essa frase? Tem muito, né? E uma outra coisa também, irmãos, essa questão de impossibilidade de perder a salvação, ela não faz parte, a impossibilidade eu estou falando, não é a possibilidade.
a impossibilidade de uma pessoa perder a salvação, é impossível perder, ela não faz parte do conceito doutrinário e teológico do pentecostalismo clássico. No caso, as Assembleias de Deus, que é o nosso caso aqui. Dentro do pentecostalismo clássico, nós acreditamos que é possível sim uma pessoa estar na igreja, ter adquirido a salvação, recebido de graça a salvação, pela graça, melhor dizendo, mas é possível perdê-la. Nós vamos ver aqui, inclusive, essa questão de uma vez salvo para sempre. Você sabia que tem grupos arminianos que acreditam nisso? Sabia, Ana? Por exemplo, os arminianos de 4 pontos. Quantos? 4. Eles acreditam que é impossível que um crente possa perder a sua salvação. Quem são essas pessoas? Os batistas, por exemplo, que são arminianos como nós, só que eles não são arminianos clássicos, são de 4 pontos. Nós somos arminianos de 5 pontos. Grave isso, que é importante saber. 5 pontos. O que é, pastor Mauro, que é esse negócio de arminiano? Teologia sistematizada por Jacó Armínio. É isso que é quando a gente fala arminiano. Depois, nós passamos, a nossa teologia passa também por John Wesley, pelo movimento pentecostal e assim por diante. Mas os arminianos de 4 pontos, no caso os batistas, eles acreditam que a pessoa não perde mais a salvação. Nós vamos ver algumas coisas aqui sobre isso, e quero dizer também que quando a gente vai estudar, muitos eruditos, estudiosos que são arminianos, eles trazem uma sustentação muito sólida sobre essa questão que é possível sim perder a salvação, porque eles dizem o seguinte, eles tratam isso, os que creem que não se pode perder mais, eles dizem assim, concretização e segurança. Quer dizer, o que é uma coisa concreta? Uma coisa sólida. E segurança. É claro que nós sabemos que a nossa segurança, ela está em Cristo, não é? Quem que nos assegura a salvação? Cristo, Jesus Cristo, exatamente. Porque Ele é o autor da nossa salvação. Então, logo nós podemos dizer, quem nos garante e nos dá a salvação e a segurança da salvação é Ele, né? Inclusive tem outro tipo de graça, chamada graça subsequente, que nós recebemos da parte de Deus, que nos dá a condição de manter a salvação. Então, quando nós fazemos aquilo que eu tenho ensinado aos irmãos, se abster dos pecados, o máximo que nós pudermos, não é para ganhar a salvação, viu? Porque a salvação ela já está garantida através da obra de Jesus na cruz, que é pela graça. Quando nós nos abstemos, é para manter a salvação, para a gente continuar mantendo essa salvação dia após dia, em meio a esse mundo corrupto, porque nós acreditamos que a salvação, ela é a predestinação, ela é para o grupo, ela é coletivo, para toda a igreja. A eleição e a predestinação é para a igreja. Enquanto eu estiver na igreja, firmado, praticando aquilo que a palavra me ensina, em comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, eu faço parte dos eleitos, ok? A partir do momento que eu me desliguei da igreja, eu não estou falando também de pessoas que só frequentam a igreja, estou falando de pessoas salvas. A partir do momento que eu me desliguei da igreja, haja vista que essa eleição, ela é de modo corporativo, né? Então significa que agora eu não sou mais eleito. Então a eleição falhou, que é o que os arminianos, os calvinistas e os arminianos de 4 pontos perguntam. Então Deus falhou, eu sou eleito, agora eu não sou mais, quer dizer que Deus que elegeu antes da fundação do mundo falhou? Não é isso, é porque a eleição não é para indivíduo, não é individualmente, ela é corporativa. Então a eleição nunca falha, mas ela é para a igreja, o corpo de Cristo. Eu fazendo parte desse corpo, eu sou salvo.
Se eu não faço mais parte do corpo, logo eu estou desligado. Como um dedo aqui, uma mão que é tirada do corpo, ela morre. Ok? Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Então vamos caminhar um pouquinho aqui, para a gente entender um pouco mais. A Bíblia ela é muito sólida nessa questão, né? Esse texto que nós lemos aqui, ele é um texto que nos dá uma fundamentação muito sólida, porque a partir do versículo 4, o escritor aos Hebreus, ele não está dizendo que é difícil alguém que uma vez foi iluminado. Ele está dizendo impossível. Impossível é impossível. Se ele dissesse assim, é difícil, e eu estou falando aqui, vou caminhar aqui, trafegar dentro de uma premissa, que nós vamos falar sobre apostasia. Apostasia. Então, ele está dizendo que é impossível, parafraseando o texto, ele está dizendo que é impossível alguém que apostatou na fé, possa novamente ser iluminado. Porque eu já ensinei aos irmãos aqui que de modo corporativo, de modo, o corpo místico de Cristo, invisível, está assentado nas regiões celestiais, na luz. Foi tirado das trevas, tirado das trevas, né? E transportado para o reino do Filho do seu amor, assentado nas regiões celestiais. Agora, ele está dizendo que é impossível que essa pessoa que uma vez foi iluminado, provou o dom celestial. Que dom celestial é esse? Que dom? O que está lá em Efésios 2, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quer dizer que, com quem ele está falando aqui? Se você conversar com os calvinistas, eles vão falar que isso daqui é para o ímpio, não é para os crentes. Ora, os ímpios foram iluminados? Outros sim, que eu pergunto para vocês, alguém pode perder alguma coisa que não possui? Você tem algum bem, um dinheiro ou uma moeda? Lembra do capítulo 15 de Lucas? Lá tem 3 parábolas, 3. A parábola da dracma perdida, que é uma moeda grega. A mulher perdeu dentro de casa, depois ela reencontrou. Se ela não tivesse a moeda, seria possível ela perder? Depois fala também de um pastor que tinha 100 ovelhas, perdeu uma. Se ele não tivesse ovelhas, seria possível ele perder? Ele foi atrás, buscou, encontrou e trouxe. Depois ele fala sobre um homem que tinha 2 filhos. Ele perdeu quantos? Ele não perdeu nenhum, porque o filho quis ir embora. E nós percebemos que ele não foi atrás, o filho precisou voltar. Então, só se pode perder algo se você possuir. Então, a salvação é um bem que nós recebemos de Deus, que nós temos que guardar as 7 chaves. A salvação, ela é dada por Deus, como eu já falei, pela graça, mas não é de graça, porque ela custou um preço muito alto, o sangue de Jesus. E o apóstolo Pedro, ele diz que não foi com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. E então, irmãos, esse texto que nós estamos lendo está em paralelo com o capítulo 10 de Hebreus, também a partir do versículo 26 até o versículo 30, tratando do mesmo assunto, que é a apostasia. A palavra apostasia, eu até anotei aqui, ela é uma palavra que se chama assim, apsteme, com PH, apsteme. O que significa essa palavra, que é tão falada, né? Apsteme, significa, o conceito é de você mudar de posição. Você tem uma ideia, uma posição, e você muda de posição, né? Aí o que acontece? É que se transforma numa ponte caída, um deslizamento, por exemplo, que derrubou uma ponte, né? E a estrada, ela é sinuosa, e de repente acontece um deslizamento. É exatamente a ideia desse termo aqui, usado o termo grego, apsteme, de apostasia, de queda, né? Alguma coisa que mudou. A pessoa tinha um conceito e aí ela não tem mais aquele conceito, ela abandonou a fé, houve uma queda
mais ou menos comparado com o que eu estou dizendo, um deslizamento ou uma ponte caída, ok? Então, irmãos, não é brincadeira servir a Deus, ser cristão é algo sério, e nós temos que sempre pensar como está a nossa conduta diante de Deus, como que nós estamos fazendo, porque nós temos que guardar a nossa salvação. Agora, é possível uma pessoa perder a salvação assim, ó? Ele está salvo agora, daqui 5 minutos pecou, já perdeu a salvação? Não, não é assim que acontece, porque os calvinistas tiram até um pouco de sarro em nós, né? Nos arminianos, eles dizem assim: você saiu ali na esquina, perdeu, aí voltou, recuperou de novo, saiu ali, perdeu. Não é isso. O que a Bíblia está ensinando é um pecado deliberado que se torna constantemente a mesma coisa. Você peca hoje, aquele pecado, amanhã você peca de novo, e depois de novo, e vai indo. Depois de um certo tempo, ele se torna deliberado, ele é voluntário, é um pecado voluntário. Eu peco porque eu quero. Esse é o pecado da apostasia, que leva o homem à queda, e essa queda, ela é irreversível, ok? Então vamos ver alguns textos aqui que eu quero ler com os irmãos. Ezequiel 18, do 24 ao 26. Você conhece alguém, por acaso, que estava na igreja, você achava que era muito sólido, muito firme, e de repente ele abandonou a fé assim, de uma forma brusca, e todo aquele conceito que ele professava, ele passou agora a ignorar e dizer que não acreditava mais naquilo? Isso pode ser apostasia. Olha lá o texto, Ezequiel 18, do 24 ao 26, foi isso que eu falei? Foi, né? Então vamos lá. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, olha que ele não está falando pecado, ele está falando iniquidade, que é um pecado, uma institucionalização do pecado. Só o crente pode cometer esse tipo, ó. A iniquidade, fazendo conforme todas as suas abominações, que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Ele pode ter sido o melhor crente do mundo, o mais bonzinho, o mais certinho, o mais dizimista, o mais dedicado, mas olha lá, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, pois pela traição que praticou e pelo pecado que cometeu, ele morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor é justo. Ouvi, pois, ó casa de Israel, acaso não é justo o meu caminho? Ele está perguntando, Deus, não são os vossos caminhos que são injustos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela, na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Perceberam como que é possível uma pessoa já ter sido justificada? Quem é justo? Quem foi justificado. Uma pessoa que já conheceu, já participou, já professou a fé. Não é qualquer pecadinho que eu estou falando. Pastor Mauro, eu saí ali, eu xinguei. Agora, não é bom ficar xingando, né? Falando palavrão, xingando, maltratando as pessoas, falando mal das pessoas, fazendo fofoca, mentindo. Não é bom fazer isso, né? Quando a pessoa está perto tem uma cara, quando está longe tem outro tipo de cara, né? Eu não vou falar como que é chamado, que vocês já sabem, né? Duas, né? Entendeu? Quando está aqui, a pessoa está falando bem, quando está longe, está falando mal, ok? Isso aí não é bom fazer, porque Deus reprova. Agora, o que a Bíblia está nos ensinando é um pecado chamado iniquidade, deliberado, que leva o homem à apostasia, à queda, leva o homem a perder a sua salvação, e é irreversível, ele não consegue voltar mais. Quando vocês conversarem com alguma pessoa que abandonou a fé, e ele tiver temor de Deus ainda, e ele falar assim, será que eu estou condenado? Será que ainda tem jeito para mim?
pode ter certeza que essa pessoa ainda é reversível. O caso dela é reversível, porque a pessoa que ela cometeu apostasia, ela não tem mais reversão, porque ela é insensível. A mente dela se torna cauterizada e ela não tem mais possibilidade de voltar, porque ela não tem mais nenhum tipo de ação, ela não sente mais, ela não crê mais em tudo aquilo que ela cria. Então fica impossível. Por isso que o texto de Hebreus está dizendo impossível que alguém que provou o dom celestial, foi eliminado e se fizeram participantes do Espírito Santo, verso 3, provaram a boa palavra de Deus. Qual palavra? A boa palavra de Deus, porque a palavra de Deus é sempre boa, né? E dos poderes do mundo que há de vir. Que é isso, poderes do mundo que há de vir? Os poderes de Deus que há de julgar o mundo vindouro, que há de trazer juízo à terra, que há de transformar essa terra aqui numa nova terra, que há de julgar os homens, que há de fazer todo aquele processo que nós estudamos na escatologia bíblica. Esses são os poderes do mundo vindouro, os poderes de Deus. E depois caíram, olha o termo, por isso que eu falei da ponte que cai, né? Esse termo aqui que nós estamos estudando, apostemes, apostasia, exatamente a ideia de algo que está de pé, parece muito sólido, mas de repente caiu. Não é possível, aquele irmão, não acredito, ele caiu? Não é possível. É porque a gente pensava que ele estava muito sólido, mas não houve vigilância e de repente dissolveu, né? Desmoronou. Alguns estavam com a casa construída sobre areia. Jesus ensinou isso, né? Aquele que tem a casa, você sabe que a Bíblia diz que os coelhos, uma tradução fala arganaz, outra fala coelho, lá em Provérbios 30. Arganaz é um tipo de roedor que parece coelho, é um povo débil. Você sabe o que é um povo débil? Desprovido de inteligência. Entretanto, diz lá o escritor de Provérbios, eles constroem sua casa sobre a rocha. Que interessante, né? Será que tem pessoas que são pior que os coelhos, irmão? Porque o coelho ele é desprovido de inteligência, mas ele sabe que a casa dele tem que ser solidificada sobre a rocha. E tem pessoas que vão lá e constroem sobre a areia. Olha o ser humano perdendo para os coelhos. Por isso que o salmista diz: não seja como a mula, que precisa de freio para ser conduzido. A palavra de Deus, ela nos orienta para ser conduzido. Vamos ler mais um texto. Ezequiel 33, 18. Eu vou embasar bastante isso daqui hoje, e a semana que vem nós vamos terminar esse assunto. Ezequiel 33, 18. Quando o justo se apartar da sua justiça, praticando a iniquidade, morrerá nela. Morrerá aqui, a Bíblia está falando sobre morte. Sabe que tipo de morte? Espiritual, viu? Hebreus 3, do 12 ao 14, vamos ler também. Morte. Exatamente. Quer dizer, é a separação do homem com Deus, né? Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Olha aí, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado, porque nós temos nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Até quando tem que guardar? Até o fim. Até o fim. Todos os dias. E todos os dias nós relembrar um ao outro, no dia que se chama hoje. Quando amanheceu, que já é um hoje, exortar o outro: firme, hein? Fica firme, cuidado,
Manda um zap, coloca lá no grupo da igreja. Estais firmes e constantes até o fim, porque nós precisamos ir até o fim. Não adianta. Vocês lêem o texto de Ezequiel que nós lemos antes, lembram? Que diz que tudo aquilo que foi feito de justiça, de bom, será esquecido. Ah, não, mas fulano fez tanta coisa, né? Foi tão bonzinho, tantas obras. Não vai perder a salvação. A salvação não é pelas obras. Mais um texto. 1 Timóteo 4, do 1 ao 5. Aliás, 4, versículo 1, só já vai dar para a gente ver. 1 Timóteo 4 e 1. Observe esse texto. Glória a Deus. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, tempos do fim, né? Alguns apostatarão da fé, cairão, viu? Cair, apostatar é isso, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Vocês não sabiam que demônio tem doutrina, não? Eu já ensinei aqui. Muitos estão sendo pregados nos púlpitos das igrejas, viu? Estão dizendo que é doutrina de Deus. Estão pregando nos púlpitos das igrejas, dizendo para você que são de Deus, que você deve entregar tudo que você tem, né? Que você deve aceitar tudo, e você deve passar a mão na cabeça de todos, todos serão salvos. Nós precisamos amar, 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 amar e amar sempre, e esquecer do juízo e da justiça. Doutrinas de demônios. Tem muitos pregadores aí, viu? Muito bem vestidos, né? Alguns deles são até metrosexuais. Sabe o que é isso? Palavrão não. Metrosexuais é isso mesmo. São aqueles que tiram a sobrancelha, colocam aqueles relógios que parecem relógio de parede, né? Para chamar a atenção. Ostentação que fala, né? Ostentação, que a Bíblia chama de jactância. Não é boa a vossa jactância, Paulo fala, né? E alguns colocam aquelas roupas que para ele entrar dentro, eu não sei como ele faz. Não sei, porque não cabe ele dentro daquela roupa. E sapatos, eu conheci um pregador, pregava muito bem aquele lá. Aquele não é pregador de doutrina de demônio não, viu? Pregava bem, muito bem. Um jovem pregador muito bom lá do estado da Bahia. Mas ele usava um sapato, irmãos, que eu vou falar para vocês. Você já viu aquelas pé de pato que usa para mergulhar? Igual aquele, quando ele chegava lá na porta da igreja, o sapato dele já estava no púlpito. Para ostentar. Mas não era pregador de doutrina de demônio. Muito bom pregador, viu? Gostava muito de ouvir ele. Um pouco desobediente quando você falava algumas coisas para ele, mas ele... Um dia eu pedi para ele pregar, você pode pregar até 9h15, e eu passei a palavra cedo para ele. Aí sabe o que ele falou? Era um domingo, os irmãos lá levantavam muito cedo para trabalhar. Ele falou assim: hoje eu vou fazer os crentes perder o fantástico aqui. E pregou até 10 horas. Pois eu puxei a orelha dele, né? Porque eu tinha falado até 9h15. Mas, entretanto, era um bom pregador. Mas, irmãos, tem uns aí que não sabem pregar, não prega nada. Estão ensinando as pessoas doutrinas de demônios. Estão se metendo a pregar e eles não podem pregar, porque eles não têm preparo para pregar. Alguns deles não sabem nem onde está o livro de Gênesis e querem ensinar sobre o Apocalipse, viu? Então, tome cuidado. O seu ouvido seja um filtro. Confira aqui, ó. Confira se está de acordo com o que você está aprendendo aqui. Preste atenção, não é qualquer pessoa que está utilizando púlpitos e lives aí hoje que estão pregando a palavra de Deus. Algumas palavras que eles estão pregando até parece que mas não é autêntico. Você vai perceber, na medida que ele for pregando, você vai pegar algumas coisas assim, você vai perceber, peraí, isso aqui está estranho, está destoando. Não pode. Pode mudar o garçom, mas não pode mudar a comida. Amém? Bom, vamos caminhar mais um pouco. Tem muitos textos aqui para a gente ler.
Vamos ler mais um. 2 Pedro 3,17. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 17. Observe o que a Bíblia vai nos ensinar. Glória a Deus. Olha lá. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão. O que é saber de antemão? Antes de acontecer, antecipadamente. Guardai-vos pelo engano dos homens perversos, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Deslizamento de terra. Caiu tantas casas, parece que estava sólida, né? Caiu. É isso. Está acontecendo demais. Quantas pessoas apostatando, você vai falar de igrejas, não querem saber de Deus. Eu conheço pessoas que já foram pastores, conhecedores da Escritura, que abandonaram, se tornaram ateus, apostataram na fé, não tem como voltar mais, né? É irreversível, irreversível. Mais um texto, Romanos 11, 21 e 22, viu quantos textos, irmãos, que vai nos dando embasamento para consubstanciar o que nós estamos falando. É possível uma pessoa perder a salvação, porque se Deus não poupou os ramos naturais, está falando de Israel, não te poupará a ti, falando da igreja agora. Considerai, pois, a bondade e, eu achei que Deus era só bom, me enganei, irmã Helene, olha lá. Considerais, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade para contigo, a bondade de Deus, se, olha aí, permaneceres nessa bondade, do contrário também tu serás cortado. Tem alguma dúvida, irmão, nesses textos? Estão percebendo como essa doutrina calvinista, que não é possível o salvo perder a salvação, não está de acordo com as Escrituras? Essa é a ideia de Calvino, mas não é a ideia bíblica dos autores da Bíblia. Observem comigo, mais um texto. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Vamos ler bastante a Bíblia aí para a gente... Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Olha aí. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Fazer o bem só para os crentes? É isso que está escrito aí?